Oi pessoal, boa noite. Aqui é o professor Webster. Hoje nós vamos aprender sobre as migrações internas do Brasil. Mas antes temos que compreender sempre o contexto geral, né? A primeira coisa, o ser humano, desde pelo menos 250 mil anos até agora, sempre migrou, sempre saiu de um lugar para outro. Tanto é que há várias teorias, principalmente da evolução dos seres humanos, que fala que nós surgimos em uma localidade da África e a partir de condições naturais adversas por meio da expansão do deserto, o ser humano foi migrando para outros espaços. A partir dessas, a partir dessas migrações, nós chegamos na Europa, na Ásia, outros locais da África, Oceania e América. Ou seja, sempre os processos migratórios não são fenômenos atuais, não são fenômenos apenas modernos, são fenômenos muito antigos, milenares, e que constituem a própria cultura do ser humano. Tanto é que essa cultura de miscigenação, essa cultura de diversidade cultural, se relaciona também com a quantidade de imigrantes que um país recebe durante sua história. Vamos observar esse mapa. Esse mapa fala de dois tipos de países especificamente. Os países que recebem, que são os países em verde, e os países em que as pessoas saem, né? Só que esse mapa é de 2009. Em 2009, o Brasil recebia mais do que pessoas saíam do Brasil. Só que a partir de 2015, há o inverso. Mas vamos observar a primeira relação do Brasil, as migrações internas. O que é migração interna? Quando uma pessoa se desloca de uma cidade ou de um estado e vai para outra cidade em um outro estado sem sair do seu país de origem. Em 1950 até 2000, várias migrações, vários fluxos migratórios de tamanhos variados foram registrados no Brasil, principalmente oriundos da região Nordeste em direção à região Sudeste. Quais são, por exemplo, os condicionantes? Dentro da região Nordeste tem a ver com a seca, com a pobreza e também com a expansão da economia no Sudeste. A expansão da economia, principalmente de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, fez com que centenas de milhares e também milhões de nordestinos fossem atraídos por aqueles empregos de remunerações variadas, mas que tinham uma condição de vida melhor do que sobreviver no Nordeste. Mas também, mas também havia fluxos migratórios das regiões Sul e Sudeste em relação à região Centro-Oeste, porque era onde estava havendo a expansão da fronteira agrícola no país. Já de 1970 a 1990, as migrações internas do Nordeste para o Sudeste continuam, porém aumenta também as do Nordeste em relação ao Norte. Tanto que vai aumentar as do Sul e do Sudeste em relação ao Centro-Oeste e ao Norte. Ou seja, as regiões Centro-Oeste e Norte vão receber muitos dos migrantes que saem do Nordeste, do Sudeste e do Sul. Entretanto, ainda há grande fluxo migratório de nordestinos em direção ao Sudeste. As migrações do Nordeste para o Norte são intensificadas, enquanto permanece a direcionada ao Sudeste. Mas a partir disso é que o Sul vai aparecer como um destino aos nordestinos, que até então era focado apenas no Sudeste. Então agora o nordestino vai para o Norte, para o Sudeste e para o Sul. Mas também outros fluxos muito importantes são direcionados ao Centro-Oeste e ao Norte, provenientes das regiões Sul e do Sudeste, que estão relacionados com a expansão da fronteira agrícola na Amazônia. De 1995 a 2000, nós vamos ver um processo muito importante, que é a migração de retorno. Centenas de milhares de nordestinos e seus descendentes voltam aos seus estados porque as condições de vida no Nordeste melhoraram. Entretanto, continua um grande fluxo migratório de nordestinos em direção a São Paulo. Nós podemos ver, por exemplo, que as migrações agora
elas são dispersas e diversificadas, ou seja, entre estados e entre estados da mesma região. Se nas outras décadas vimos que geralmente era entre região, agora é entre estados da mesma região. Isso tem a ver com as melhorias da qualidade de vida e com o desenvolvimento descentralizado. Primeira questão. As migrações estão presentes na história humana há centenas de milhares de anos. Evidências demonstram que os seres humanos ocuparam a maior parte da superfície terrestre por meio de seus deslocamentos. Atualmente, as migrações ganham dimensão ampliada, já que diversos fatores influenciam esse processo. Essas figuras são de 1950 até 2000. Sobre as migrações internas no Brasil, é correto afirmar que o Nordeste apresentou, entre 1995 a 2000, forte migração de retorno. Certo ou errado, 3 segundos. Certíssimo, né? Simplesmente mais de 500 mil nordestinos voltaram aos seus estados natais durante esse período. E isso é um movimento muito importante, porque ao voltar ao Nordeste, as pessoas vão investir, vão construir casas e vão desenvolver a economia da região. Por que não é a B? B. Entre 1950 a 1960, os principais fluxos partem do sul em direção às demais regiões. Não. Em todas as décadas analisadas, o maior fluxo parte do Nordeste para outras regiões. C. De 1995 a 2000, cessa a migração do Nordeste em direção ao Sudeste. Não. Vai ter os fluxos vão ser grandes, tanto de nordestinos indo ao Sudeste, como de nordestinos voltando ao Nordeste. D. A região Sul, de 1950 a 2000, recebeu o maior contingente migratório do país. Se formos observar, não. A região que mais recebeu foi o Sudeste, que é a região mais desenvolvida e mais industrializada. Tenham bons estudos, se cuidem, se possível, fiquem em casa.